Nesse vídeo embarcaremos juntos por uma viagem muito especial na natureza do oeste da Bahia. São muitas as cachoeiras, corredeiras e rios que vão impressionar você. Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Matheus Boa Sorte. Sou cantor, compositor, apresentador de TV, escritor, mas acima de tudo um apaixonado por contar as histórias da nossa gente. Galera, eu conheço muito bem o oeste da Bahia, para lá do Rio São Francisco, e falo com vocês com muita tranquilidade. É um dos lugares de mais rica biodiversidade que nós temos nos limites demográficos da Bahia e arrisco até dizer que em todo o Brasil. É incalculável a quantidade de rios, córregos, riachos, nascentes, e eles, obviamente, formam muitas cachoeiras e corredeiras. Nesta matéria, vamos viajar por municípios como Barreiras, Correntina, Coribe, Cocos, Jaborandi. Paisagens muito interessantes. Você vai ver aí essa região onde o cerrado predomina, muitas planícies, um relevo pouco acentuado. De fato, você vai ficar positivamente surpreso com o potencial do ecoturismo desta região nordestina. Confira! Um canto de Bahia que mostra a face de uma Bahia diferente, versátil e tão cheia de possibilidades. O oeste, para além do Rio São Francisco, permeia suas fronteiras com os estados de Goiás e Tocantins, bebendo da fonte de inspiração do Planalto Central e seu tão característico cerrado. É nesta região que o aquífero Urucuia tem seu predomínio. É como se ele fosse um grande rio subterrâneo, responsável por, entre outras coisas, em manter os afluentes do Velho Chico com água durante todo o ano, sendo um dos principais responsáveis para o abastecimento do Rio da Integração Nacional. Nesta reportagem especial, viajaremos pelos municípios de Barreiras, Correntina, Jaborandi, Coribe e Cocos. Todos em comum têm seu DNA vocação para o ecoturismo e cachoeiras e corredeiras que deixarão você impressionado. Belas paisagens, natureza preservada e cenários deslumbrantes que pouca gente conhece. Iniciamos a nossa viagem pelo município de Cocos, localizado a 880 quilômetros da capital do estado, Salvador. Os 19 mil habitantes locais vivem num território com dimensão de país. São mais de 10 mil quilômetros quadrados, quase 15 vezes maior do que a área de Salvador, por exemplo. E praticamente o mesmo tamanho da Jamaica, país da América Central. Aqui vamos conhecer o belo balneário do Itaguari, a cachoeira e os paredões que também levam o nome do rio, a prensa do rio Carinhanha, a cachoeira do Pau-Terra e as corredeiras de Várzea da Roça e Arrodeio. Neste pedaço de Bahia, água é o que não falta. Iniciamos nossa jornada município adentro, percorrendo os caminhos rurais. Bem pertinho da zona urbana de Cocos, chegamos a uma região do balneário do rio Itaguari, que nesta reportagem será nossa companhia frequente em diversos pontos e com múltiplas paisagens. Aqui, além da ponte de madeira e de outra que está em fase de construção, a imensidão das paisagens do cerrado se destacam. O rio tem uma coloração especial, algo bonito de se ver. E uma cena natural como esta, é claro, tem aos finais de semana e em períodos de alta estação
um grande fluxo de visitantes que tem como objetivo banhar-se nas águas do afluente. Rio Itaguari acima, desembarcamos agora em seus famosos paredões. Aqui, a roda d'água que enfeita a paisagem dá complemento à formosa região, onde a simetria da natureza empresta régua e compasso para que o importante afluente siga enfeitando os locais por onde passa. Paredões do Rio Itaguari, ao meu ponto de vista, um dos pontos mais incríveis do curso do rio. Um rio tipicamente coquense, nasce e deságua no Rio Carinhanha, tudo isso aqui dentro do vasto território de Cocos. Por aqui, o paredão de aproximados 25, 30 metros empresta uma paisagem muito singular, então você tem uma energia diferente. É um daqueles lugares que você pode escolher uma mesa debaixo de um dos pés de manga, sentar, olhar um pouco a natureza, sentir o que ela tem a oferecer ao visitante e passar o tempo. Um tempo, inclusive, que por aqui parece sequer ter pressa para passar. Um rio de águas transparentes, com as típicas corredeiras dos rios do oeste da Bahia, mas um daqueles lugares especiais que a gente guarda na nossa mochila e compartilha em grandes imagens com você de casa. Em alguns pontos, a água em seu tom singelo ganha força nas ondulações do relevo para formar exuberantes corredeiras. Ao lado, os grandiosos paredões que dão nome ao atrativo, quando observados assim do alto, parecem evidenciar que estão ali analisando com atenção a beleza do lugar, fazendo sombra e também embelezando o cenário. O último ponto visitado no Rio Itaguari, no vasto território de Cocos, é talvez aquele que mais impressiona quem vê. O sol reflete em uma água que ecoa um bom barulho de se ouvir, volumosa em tons verde e amarelo. Neste canto intocado de natureza, até a flor é privilegiada ao ter perto de si uma tão grandiosa companhia. Senhoras e senhores, essa é a Cachoeira do Rio Itaguari. Numa região de paisagens tão planas, a queda d'água ganha ainda mais representatividade. A ausência de elevações no relevo tem aqui um ponto de exceção. Até parece que as pedras foram colocadas à mão para abrilhantar o monumento natural. São aproximados 20 metros de altura por cerca de 30 metros de largura. Um verdadeiro balé das águas, resultantes em uma das mais belas cachoeiras da Bahia. Antes da próxima atração, uma parada estratégica. No final do intenso primeiro dia de gravações, tivemos a alegria de ter a companhia do belo pôr do sol, que resolveu despedir-se no exato momento da nossa visita às corredeiras do Pau-Terra. Mais um lugar de muita beleza. Paisagens abrilhantadas por uma tão ímpar coloração, enfeitando o fim de tarde de Cocos. Carro cortando o estradão, do jeito que o nosso programa gosta. Caminhos rurais de essência, na companhia de um vasto cerrado e de serras muito interessantes. Das montanhas para os rios, aqui é assim. Para todos os lados que olhamos ficam evidentes as belezas naturais. Estamos dentro de uma área privada e tivemos autorização de acesso.
Neste ponto, iniciamos a jornada na companhia do rio Carinhanha, que nesta localidade passa dividindo os municípios de Cocos e Januária, em Minas Gerais. E com essas grandes imagens, anunciamos: sejam bem-vindos às corredeiras da Várzea da Roça, um monumento natural que oscila sutileza e grandiosidade. O verde do cerrado ganha o refúgio das águas. Em um amplo visual cênico, conseguimos notar o trecho onde o afluente acelera sua jornada graças ao relevo acidentado e às pedras. Até parece cenário de filme, que se pudéssemos, ficaríamos por hora a fio apreciando. Antes de ir embora, voamos um pouquinho mais com o nosso drone. Subimos o rio Carinhanha cerca de 800 metros, para, do alto, vermos outra interessante corredeira. Essa é a Rodeio, pouco conhecida por quem vive em Cocos. Tão bela quanto as demais, tem suas peculiaridades e ajuda a afirmar esse canto da Bahia como um promissor destino do ecoturismo no Brasil. Nosso voo continua pelo vasto cerrado. A grandiosa área territorial do município de Cocos segue sendo um incentivo para que a nossa equipe explore ao máximo suas muitas potencialidades. Nossa parada agora é na prensa do rio Carinhanha. Em nossas imagens, percebemos a água forte que forma as corredeiras, uma natureza que mescla tons de verde, na companhia de espécies de palmeiras altas, predominantes por onde se olha. Em seus 450 quilômetros de curso, da nascente até a foz, no Rio São Francisco, o afluente coleciona histórias e colore paisagens. Essa é a minha terceira vez no município de Cocos e também a terceira vez aqui na prensa do rio Carinhanha. Uma formação natural muito bonita. As águas do rio Carinhanha nesse ponto, elas realmente dão um show à parte. Sem falar que na região a gente pôde visualizar com o drone algumas ilhas formadas, é bem interessante. Do lado de lá do rio, Minas Gerais, município de Montalvânia, aqui Cocos, que a gente está mostrando durante todo esse episódio para você de casa. E a prensa, ela tem uma curiosidade que eu já contei, inclusive, na nossa última passagem por aqui no ano de 2015. Uma das pedras, ela é maleável, vamos dizer assim. E por ser maleável, com a força das águas, ela é jogada de um lado para o outro. E ao encostar com outra rocha fixa, ela vira uma espécie de prensa. Nome popular que pegou, dá nome também à comunidade e inspira quem vive por aqui e tem o privilégio diário de ter a companhia dessas águas que emprestam tanta energia positiva. Na força das águas locais, a famosa prensa segue travando seu diário desafio de seguir o curso do rio Carinhanha até o São Francisco. Um lugar mágico, repleto de características que fazem o visitante sentir-se em um pedaço de paraíso. Seguimos a nossa viagem pelo oeste da Bahia, agora em Jaborandi, uma típica cidade interiorana, pacata e bela, com pouco mais de 9.000 habitantes segundo o IBGE. Com grandiosa extensão territorial de aproximados 10.000 quilômetros quadrados, segue a linha dos municípios vizinhos e apresenta inúmeras belezas naturais, com muitos rios e algumas cachoeiras. Juntos vamos conhecer dois belos atrativos, as corredeiras e a cachoeira do Rio Formoso, monumentos naturais que partilham do mesmo afluente, mas estão localizados com grande distância um do outro.
E para começo de conversa, convido você a ouvir o barulho desta água. Neste trecho do Rio Formoso, a cerca de 6 quilômetros da área central de Jaborandi, vemos o afluente mostrar sua força e imponência, impressionando por uma água extremamente agitada. Aqui não é recomendado banho, somente a apreciação, mas que mesmo assim deve ser cercada de todo o cuidado. Uma paisagem que demonstra logo de cara o potencial proporcionado pelo rio. Um rio de vertentes numa cidade de vertentes. Paisagens que chamam a atenção, com imagens daquelas que a gente sabe que marcam bastante. É muita água, é muita força, são muitas belas imagens. São 4 horas da manhã, nossa equipe está deixando o hotel e nós vamos percorrer a partir de agora os caminhos rurais de Jaborandi. O município, como a gente já falou com você de casa, tem 10 mil quilômetros quadrados. Isso representa 14 vezes e meia a área territorial da capital do estado, Salvador. Agora, por exemplo, nós vamos até uma cachoeira que fica a 280 quilômetros da sede da área central de Jaborandi. E nós vamos percorrer esses 280 quilômetros em aproximadas 4 horas, sem em nenhum momento deixar as áreas do município. Por aqui é tudo muito grande, as coisas às vezes ficam um pouco longe, mas a gente vai explorar isso de uma maneira bem legal para compartilhar com você de casa. O sol nascendo nas paisagens de Jaborandi marca o dia que se inicia. Região de terras planas e uma vegetação preservada que divide espaço com grandes lavouras. O dia será longo e a gente segue trecho até a bela cachoeira do Rio Formoso. Essa ponte marca nosso acesso a uma fazenda local. Nossa visita foi previamente autorizada. Perceba que o caminho muda, fica mais fechado e em muitos lugares a estrada deixa de existir, dando lugar às famosas picadas. Para dirigir nesse trecho, é preciso conhecer muito a região. Enfim, chegamos! O longo caminho nos trouxe para um destino surpreendente. É aqui, neste ponto, que o afluente ganha um perfil diferente, que chama a atenção. A volumosa queda d'água é intensa, constante, primorosa. Impressiona e seduz, impacta e fascina. Conversando com locais, chegamos a uma informação interessante. Talvez nem 5% da população de Jaborandi conhece esse recanto pessoalmente. O acesso difícil, a longa distância e o isolamento são os principais fatores que possibilitam esse fato. O certo é que seja assim, de baixo, ou olhando dessa outra forma, do alto. O que se vê é uma natureza muito preservada e um rio caudaloso. Pouco mais de 180 quilômetros para chegar até aqui e é nítido o isolamento. Nós passamos por uma única casa habitada, onde viviam 2 trabalhadores em uma fazenda, e chegamos a um lugar que tem você sente a preservação daqui. O cerrado é muito presente, as árvores retorcidas do cerrado, árvores baixas,
E o rio é muito interessante. Você, por exemplo, aqui atrás, eu devo estar a mais ou menos 100, 120 metros da cachoeira, você já começa a ter as corredeiras, mas é incrível como a transformação acontece 30, 20 metros antes da queda. E você tem uma queda d'água com um barulho muito forte, é muita água caindo. E eu acho que vai revelando as vertentes de Jaborandi, mostra um pouco disso que o município tem. Um município muito grande, como a gente está falando do episódio todo, e com belezas naturais incríveis. Eu acho que vale realmente o esforço para você descobrir esse pedacinho de paraíso. Seus 8 metros de altura e 20 de largura fazem com que o Rio Formoso, neste ponto, transmita um sentimento misto de orgulho e felicidade para quem chega até aqui. Nossa viagem pelo oeste da Bahia nos traz agora para Coribe, município localizado a 930 quilômetros de Salvador. Seus pouco mais de 14 mil habitantes convivem em um território extenso com mais de 2.600 quilômetros quadrados. Comunidade de Cachoeira, Zona Rural de Coribe. É nesta região que se localiza a belíssima Cachoeira Grande, formada no curso do Rio Formoso. Uma obra da natureza que impressiona quem vê por sua tão impactante graciosidade. O jeito perigoso das revoltosas águas é uma marca local facilmente justificada por estas primeiras imagens. O seu representativo volume é gritante, impactante. É o testemunho de quão grandioso é este trecho do afluente. Volume e velocidade, numa ação coletiva tendo a preservada vegetação como testemunha. Olha, eu posso afirmar para você de casa que nessas nossas andanças pela Bahia, eu vou além, pelo Nordeste brasileiro, eu nunca me deparei com um volume de água tão grande como esse aqui da Cachoeira Grande, na comunidade de Cachoeira, Zona Rural de Coribe, dividindo com o município de Jaborandi. O Rio Formoso, nesse ponto, dá um verdadeiro show. O desnível do relevo, que começa lá de trás e vai até um pouco adiante, faz com que as águas fiquem nervosas nesse ponto. E olha, elas caem, e eu vou chutar aqui, mas talvez elas se levantem 2,5 metros, exatamente por causa dessa força da água. Os moradores aqui da região ainda deram informação para a gente que nós não estamos no momento de pico do rio. Na época das chuvas, que começa no final de dezembro e permeia o mês de janeiro, esse volume aqui é ainda maior. Então você de casa imagine e deve ter uma ideia. Nas nossas imagens aéreas, principalmente quando o nosso drone se aproxima, você consegue observar um pouco disso que eu estou falando. O nosso repórter cinematográfico Chocolate também fez algumas imagens. Olha, eu vou ser até sincero, nesse ponto aqui que eu tô, você tem até um certo medo, porque a força da natureza neste lugar é algo incrível. Ao redor, algumas pedras, uma vegetação muito verde. Ali eu tenho uma árvore, uma barriguda também, muito bonita, alta. Uma região sensacional. Para mim foi uma surpresa muito grande encontrar aqui no oeste da Bahia um volume de água tão grandioso como esse aqui do Rio Formoso. É Coribe nos enchendo de surpresas e fazendo brilhar os olhos de quem ama a nossa Bahia, o nosso Brasil.
Percorrendo os recantos do oeste baiano, chegamos agora em Correntina, cidade localizada a 920 quilômetros de Salvador. Aqui vivem pouco mais de 32 mil habitantes, num território com cerca de 11.600 quilômetros quadrados, o que faz deste o 7º maior município em área no estado da Bahia. Neste pedacinho abençoado de chão, o que não faltam são motivos para o visitante se apaixonar e o morador se encher de orgulho. Imagina aí, viver numa cidade onde esse caudaloso rio ilustra o cotidiano. Em pleno centro urbano, essas corredeiras são companhia. Em complemento, casas de perfil histórico, tão bem preservadas que emprestam à cidade um toque secular, numa mistura com o presente que vai dando rumo ao progresso local. Correntina é um destino turístico mais consolidado e atrai visitantes até mesmo dos estados vizinhos de Goiás, Tocantins e do Distrito Federal. E logo, logo, você vai descobrir o porquê, conhecendo comigo as 7 ilhas, as corredeiras da Chacrinha e a cachoeira do Rio Arrojado. Voando feito a asa branca do mestre Luiz Gonzaga, nosso drone ganha os céus da zona rural de Correntina e revela imagens incríveis. Chegamos às corredeiras da Chacrinha. Neste ponto, as águas do rio Correntina encontram um verdadeiro oásis em meio à caatinga, onde até a vegetação permite-se transformar-se e apresentar peculiaridades em árvores de copa alta. Os buritis, marcas do cerrado, aparecem por aqui sempre buscando solos nas proximidades de mananciais. Perceba a força destas águas. Essa é uma característica dos rios da região oeste que temos mostrado neste especial. A leve inclinação no relevo do seu leito empresta força para que a água faça esse verdadeiro balé, acelerado e com sincronismo. Outro atrativo do interior rural de Correntina, que também merece o nosso destaque, é a pequena, mas muito charmosa, Cachoeira da Barra das Lajes. Vendo de cima, percebemos que as rochas, em companhia das águas, formam uma queda muito interessante, forte e que entusiasma. A vegetação preservada segue como companhia e o cenário formado continua tendo os elementos amplamente mostrados pelo Cerrado dos Gerais. É chegada a hora de conhecer o principal atrativo turístico de Correntina. Estamos nas 7 ilhas, um verdadeiro oásis natural com localização privilegiada, fácil acesso e inúmeras belezas. Neste ponto do rio Correntina, o leito fica maior e as ilhas são formadas. Um interessante fenômeno, curioso ainda mais pelo fato da localização em pleno oeste da Bahia. Cada uma tem um nome: Ilha da Melhor Idade, Ilha das Crianças, Ilha dos Pássaros, Ilha dos Namorados, dos Casais, das Flores e da Juventude.
Motivos de sobra para que o turista consiga viver por aqui uma experiência inesquecível. Sensacional! Eu acho que essa é a palavra que melhor define a energia das 7 ilhas, esse cartão postal de Correntina que atrai gente de todas as partes do Brasil. E é muito fácil justificar porque que esse pessoal vem para cá. Vem para ter um contato tão direto com essa água tão incrível, uma água corrente, transparente, uma água limpa e numa localização muito privilegiada. A gente está praticamente no centro urbano. Então você anda muito pouco, sai muito pouco da cidade, o carro para logo muito pertinho e tem um contato com a natureza muito preservado. Obviamente, como o nome já diz, são 7 ilhas, cada uma delas com um nome e são formadas várias piscinas, pequenas prainhas. Tem para todo mundo e para todo gosto, para criança, para o mais velho, para quem gosta de se aventurar. Algumas corredeiras, pequenas cachoeiras como eles chamam aqui, mas que são corredeiras. Olha, eu acho que o lugar é sensacional, o lugar é incrível, muita gente já conhece, muita gente que está nos assistindo já veio até aqui, sem sombra de dúvidas. É um cartão postal não só de Correntina, mas como de todo o oeste da Bahia. E melhor do que ficar falando, é continuar mostrando mais imagens desse pedacinho de paraíso para você de casa. O último destino da nossa viagem pelo oeste da Bahia é Barreiras, distante 874 quilômetros de Salvador. O característico cerrado ilustra as paisagens locais, uma cidade vocacionada ao progresso, sendo o maior núcleo populacional da região. Com amplo crescimento demográfico e econômico, compõe, ao lado de municípios vizinhos, a maior região agrícola do Nordeste brasileiro. Com seus mais de 155 mil habitantes, figura entre as maiores cidades do estado. Sua natureza é versátil, território cortado por rios e paisagens incríveis. Juntos vamos conhecer as cachoeiras do Redondo e do Acaba Vida. Iniciamos nossos caminhos pelo interior rural. Nossa primeira parada é na Cachoeira do Redondo, a cerca de 110 quilômetros do centro urbano. O sol, quente, severo e marcante, ia sendo companhia constante da nossa jornada pelos pontos turísticos da cidade. Enfim, chegamos! Essa é a bela Cachoeira do Redondo, um dos atrativos locais formados pelo Rio de Janeiro. Ao desaguar em uma grande e arredondada piscina de águas transparentes, forma um oásis. Alguns pontos chegam a ter 3 metros de profundidade. O nosso destaque vai principalmente para o seu belo poço, que proporciona um banho revigorante. O volume é intenso e uma opção para curtir um monumento natural é um passeio de caiaque, onde o visitante pode se aproximar da queda. Segundo destino, uma outra cachoeira e uma outra paisagem que encanta a 90 quilômetros do centro urbano de Barreiras. Um dos mais belos atrativos do oeste baiano é a deslumbrante Cachoeira do Acaba Vida. Um dos destaques é o seu grande volume de água, que após a queda de aproximados 36 metros, forma uma piscina natural cercada de uma mata densa e preservada. Um mirante em sua parte mais alta é a opção para que os visitantes possam admirar a paisagem com toda segurança. Outra possibilidade é a tirolesa, uma vivência com adrenalina e que costuma testar a coragem de quem passa por aqui. Eu encarei e embarquei nesta aventura, vendo o monumento natural sob um novo ângulo.
Um pedaço de Bahia que reúne em si todos os mais louváveis elementos para impressionar, entusiasmar e encantar. Nesta reportagem, viajamos juntos por 5 cidades com amplo potencial de se firmarem num futuro breve como polos do ecoturismo no Brasil. Rios, cachoeiras, corredeiras e uma vegetação preservada. Combinação que orgulha o baiano. Toda vez que eu vejo as imagens do oeste da Bahia, eu fico com uma saudade dessa gente do bem. Muitas paisagens, muita cultura, costumes, história. Por lá também a culinária é rica. É impossível ir ao oeste e não comer um arroz com piqui e se deliciar com esta receita tão especial deste canto de Bahia. Deixe seu comentário, fala o que você achou desse vídeo, também dá o seu like, o seu joinha. Aqui do lado vai aparecer a minha foto. Basta clicar nela para você se inscrever no canal. Isso é muito importante para a gente. E eu também deixei um outro vídeo sugerido, está aqui do lado. É só clicar e assistir mais um conteúdo. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e até a próxima. Tchau, tchau!